Quem achou Ezequiel 37? Quem não achou, só acompanha a leitura. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eu queria que você concentrasse a sua oração em cima dessa passagem que nós acabamos de ler, pedindo a Deus que te dê estratégias, como ressuscitar o que está morto na sua vida, como levantar algumas coisas que pararam, como dar continuidade ao processo, porque algumas coisas, situações, pessoas podem ter, porventura, nos parado ao longo da nossa vida. Conheço tanta gente que parou de viver, irmãos, por causa de uma palavra, por causa da perda de uma pessoa, por causa da perda de um emprego, pararam de viver, não encontraram mais razão para poder viver. E nós temos aqui o exemplo de um profeta levado pelo Espírito a estar diante de um vale cheio de ossos secos, sem esperança, sem oportunidade nenhuma de sair daquele caos, daquela situação, não obstante toda a realidade daquele povo. No entanto, esse homem tem uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero convidar você a orar agora, fechar os seus olhos e pedir: Senhor, dá-nos estratégias novas de como sair dessa situação que nos para, nos bloqueia, nos impede de crescer. Por favor, ore a Deus. Deixa eu ouvir sua oração. Pai, nós queremos te adorar, te bendizer por mais uma vez estar na tua casa, para declarar a nossa dependência, o nosso amor por ti. Que hoje de manhã não seja em vão a nossa vinda até este lugar. Que tu possas falar ao nosso coração de maneira prática, de maneira contundente, que cada um saia daqui levando a orientação e o conselho necessário para poder prevalecer diante dessas situações negativas da vida. Por isso nos expomos à tua palavra e ao poder do teu Espírito, para que ele possa nos guiar a toda a verdade e fazer de cada um de nós um exemplo vivo do teu poder e da tua existência. Oramos sempre agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Coloca um pouquinho mais de grave, pelo menos aqui, não sei. Hoje eu quero falar como ressuscitar o que está morto, o que perdeu a graça, o que não tem mais vida, onde não existe mais esperança.
nós temos dezenas de passagens bíblicas que falam, irmãos, de pessoas que tiveram um encontro pessoal com Deus e suas vidas foram transformadas, mudadas, melhoradas, aperfeiçoadas. O Evangelho não pode ser mais um dogma, um ritual que eu exerço semana após semana. Hoje é dia de ceia, a gente se acostuma com os rituais e esquece de exercer de fato o que o Evangelho propõe de vida e vida em abundância para nós. Nós muitas vezes estamos nos acostumando a qualquer qualidade de vida. Eu fico impressionado, irmãos, nós temos palavras e palavras de vida eterna, palavras de vida em abundância, palavras de libertação, palavras de prosperidade, palavras de paz, mas muitas vezes essa realidade está distante de mim e de você e nós nos acostumamos, nos acomodamos a situações diferentes dessa vida, esquecemos que existe um Deus que prometeu milagres e maravilhas para mim e para você. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o nosso próprio problema e tampouco a solução dele. Por isso, precisa acontecer algumas coisas que aconteceram ao profeta. Deus precisou intervir na vida dele e na vida de Israel para poder tirá-los de uma situação que não tinha solução alguma. E isso é impressionante, irmãos. As pessoas hoje ficam esperando que alguém seja acordado, que alguém seja levantado, que alguém seja despertado para se mover do seu status quo, para sair do lugar em que está, que muitas vezes não está bom. Me lembro agora da ilustração que o pastor Silas Malafaia contou aqui na sexta-feira. Às vezes você está sentado aqui, tem uma cobra ali, você está perguntando para o outro, é uma cobra que está ali? Ela pica, né? Alguém pode pegar um pedaço de madeira para mim, para poder eu tentar afugentar? Irmãos, nós estamos esperando que outros se levantem para provocar alguma coisa na minha vida. Ei, acorda! Você tem o Espírito Santo e você hoje pode se levantar nessa força de Deus e descobrir que nele nós saltaremos muralhas, faremos proezas. A igreja precisa acordar, como eu preguei domingo de noite, irmãos. Muitas vezes nós não acreditamos mais em milagres. Nós não os invocamos mais com intensidade, com força, com significado. Você vive situações adversas, esquece que você está servindo um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que abre portas e um Deus que fecha portas. Um Deus que faz o povo passar a pé enxuto sobre o mar vermelho. Um Deus que está presente, um Deus chamado de Emanuel, Deus conosco. Às vezes eu não consigo entender, irmãos, porque nós nos entregamos facilmente a essas situações, servindo um Deus tão grande quanto o nosso. Nele nós temos tudo que nós precisamos. E é interessante essa passagem que nós lemos, ela fala de uma situação irreversível, humanamente falando. Eu gosto de falar essa palavra humanamente, porque às vezes, irmãos, de fato, humanamente falando, algumas coisas são irreversíveis. Porém, a Bíblia conta de coisas irreversíveis. Deus curou 10 leprosos, irreversível. Deus opera coisas inimagináveis. O Senhor transformou água e vinho. E sobram exemplos bíblicos para poder nos desafiar a viver um outro padrão de vida, uma outra qualidade de vida. Porém, quando o Senhor, o Espírito, leva o profeta diante desse cenário terrível, desastroso que lhe é colocado, ele começa a entender algumas coisas que poderiam fazer com que ele saísse daquela situação diferente. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando você precisa ressuscitar o que está morto, quando você precisa tirar o que não existe e fazer existir, a primeira coisa
dependa sempre do Senhor. Diga, eu preciso depender do Senhor. A Bíblia diz no verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo seu Espírito ao deserto, à escola, ao lugar de aprendizado, ao lugar onde você precisa sair desse mundo teórico e fazer valer tudo aquilo que você aprendeu até então. Deserto é escola para todos nós, irmãos. Não foi o diabo quem levou o profeta, não foi ele mesmo que foi ao deserto. A Bíblia diz que veio a mão do Senhor e ele foi levado pelo Espírito do Senhor a estar naquele lugar. Mas é interessante que a dependência desse homem foi completa, total, irrestrita. E é muito bom quando nós encontramos pessoas que conseguem depender de Deus. E eu não digo, irmãos, depender só em momentos difíceis, quando não existe mais solução. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quando está tudo bem, quando está mal, quando a coisa é boa, quando a coisa não é tão boa, reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Nós vivemos em uma geração, irmãos, que não se importa mais com a presença de Deus, não faz mais questão de Deus, a não ser em momentos cruciais da sua necessidade. Porém, o profeta nos ensina que essa dependência, ela é integral. Ela é de manhã, ela é de tarde, ela é à noite, ela é de madrugada, ela é todo dia, toda semana, todo mês, todo tempo. Eu acho interessante que a Bíblia narra a história, um dos maiores homens de toda a Escritura, chamado Moisés. Certa vez o Senhor mostra para Moisés que diante dele havia terra prometida. Tudo aquilo que o Senhor prometeu estava diante dos olhos de Moisés. Mas o Senhor chega para Moisés e disse, Moisés, só tem uma questão, ali está a terra prometida, tudo que eu prometi está diante dos seus olhos, eu só não vou com você. Se fosse eu e você, a promessa que Deus passou a vida inteira prometendo a você, está ao seu alcance, diante dos seus olhos, você faria de fato questão, como Moisés fez questão de Deus? Sabe o que Moisés disse? Mesmo vendo a terra prometida diante dos seus olhos, o resultado prático de toda a promessa de Deus, ele diz, Senhor, se tu não fores conosco, não nos mande sair daqui, porque nós não iremos. Não tem sentido viver essa promessa sem a tua presença. Não tem sentido prosperidade, riqueza, felicidade sem a tua presença. Nós não iremos. Ele dependia de Deus, irmãos. O problema é que a gente acredita que só tem aquela bênção, mais aquela. Porém, irmãos, a vida ela é cíclica. Nós precisamos de bênção diária da parte de Deus. Você não precisa de mais uma, você precisa de todas aquelas que forem destinadas para você. E às vezes você se encanta com aquela e esquece quem te trouxe até aqui. Você não depende mais de Deus. Agora você entrou num tribunal desse, no Tribunal de Contas da União, que talvez pague um dos melhores salários. Você jejuou, você orou, você buscou, você esteve com pessoas que ajudaram você a orar, você é aprovado. Agora você não precisa mais depender, porque agora você tem um olerite, um contra-cheque de pelo menos 20 mil reais em conta. Você não precisa mais de Deus, você tem 20 mil. Mas no seu contra-cheque não está lá, irmãos, salário 20 mil reais, bom sono, boa comida, paz, alegria, felicidade. Ninguém nunca me mostrou um contra-cheque que vinha detalhando todos esses benefícios que só Deus pode dar.
E a pessoa esquece daquele que um dia abriu a porta para ele. E já não precisa depender tanto. Sabe por quê? Ele pensa: eu nunca tive plano de saúde, agora eu tenho. Mas irmão, plano de saúde não atesta que 100% da enfermidade será curada. Que bobeira a gente pensar que dinheiro, que status, que posição pode nos dar o que nós precisamos. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor falando: deixe-vos a paz, a minha paz vos-la dou, não a dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: eu sou o único que pode trazer paz à sua vida. E eu fico impressionado como as pessoas estão deixando de depender de Deus. Gente, minha esposa gosta muito de ouvir a pastora Joyce Meyer, e ela disse uma coisa: gente, a mesma oração que você pede a cura de um câncer é a mesma oração que você oferece a Deus como tributo de alegria pelo dia que você está vivendo. É a mesma. A mesma oração que você pede um livramento é a mesma que você pede por um prato de comida, que você agradece a Deus. A dependência, ela sempre precisa ser total, completa, integral. Ao sair de casa: Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada. Diz o apóstolo Tiago: ninguém pode dizer farei isto ou farei aquilo, se não for pelo Senhor. Se Deus permitir, eu farei isso e aquilo outro. Se Deus, irmãos, nós nos envolvemos no dia a dia e esquecemos de incluir Deus. Você saiu de casa hoje pedindo a cobertura, o livramento dele? Ao tomar café, você agradeceu pelo privilégio, primeiro, de ter fome, segundo, de ter todas aquelas coisas. Essa semana eu estava dando discipulado aos pastores e falando. Outro dia, brincando, eu fui enumerar, agradecendo a Deus os seus benefícios, e eu consegui enumerar mais de 100 coisas. Mais de 100, brincando na minha oração. Obrigado pela roupa, pela comida, pela esposa, pelo carinho dela, pelos meus filhos, pelos meus netos, pela saúde, pelos livramentos, pelo carro, pelas prestações pagas, pelos amigos, pelas ovelhas, pela igreja, pelo governo, por isso, mais de 100 coisas. Eu falei: Senhor, eu quero tributar honra, glória e majestade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao sair de casa, não porque meu genro veio dirigindo, mas eu disse: Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada hoje e para sempre. Ele estava com medo, dormiu lá em casa. Também, né? Já aproveita e inclui tudo. Você anda dependendo de Deus nesse nível, em pequenas coisas, em detalhes. Segunda coisa, visão, diga visão. Gente, a gente precisa ver o que Deus anda mostrando. Eu fico impressionado como existem pessoas com autoimagem negativa. É impressionante. As pessoas não conseguem enxergar o que Deus está enxergando. Ele nos chama de filhos, de justo, de abençoado. E se você se vê como qualquer pessoa, é interessante que o Senhor leva esse homem aqui e o coloca diante de um vale de ossos sequíssimos. Ele viu literalmente o que Deus queria. Para você consertar o problema da sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é saber o que existe de problema, é ver a realidade do seu problema, é poder enxergar. Espera aí, eu tenho problema. Qual o problema? Esse homem foi levado a ver que diante dele estava um vale de ossos sequíssimos. Talvez você olhe para você hoje e não veja problema nenhum, mas você sabe,
tem alguma coisa errada que eu não consigo descobrir. Irmão, peça a Deus para abrir os seus olhos, para dar a visão dele sobre você, sobre essa situação. Quando você conseguir enxergar, você tem pelo menos um ponto de partida para começar a tentar arrumar aquele problema. Pastor, eu tenho um problema financeiro. Você já enxergou esse problema financeiro? Um dia um irmão falou: pastor, eu tenho um problema financeiro. Você deve quanto? Pastor, eu tenho até medo de ver. Eu falei: meu irmão, nunca você vai sair desse problema se você fica com medo de olhar a sua conta corrente. Como é que você vai fazer alguma coisa, envidar esforços para tentar resolver, se você sequer sabe o tamanho da sua dívida? Falou: pastor, mas eu tenho pavor. Falei: irmão, esse pavor não está colocando dinheiro na sua conta, só está tirando, só está aumentando a bola de neve. Peça coragem para Deus, para que você veja a realidade do seu problema. Abra a sua conta quando chegar em casa hoje. Pastor, o senhor pode orar por mim? Falei: meu irmão, quem vai abrir a conta é você, não sou eu. Chegue em casa, pegue seu computador e veja qual é o tamanho desse prejuízo. Falou: pastor, dá medo. Eu falei: irmão, vença o medo, porque segunda-feira você tem que tomar atitudes. Você tem que sanar esse problema. Você não está conseguindo enxergar o tamanho do seu problema. As pessoas estão fugindo, irmãos, dos seus problemas, das suas dificuldades, achando que isso vai resolver. Hora que tem um problema enorme, Deus pega esse homem e leva para estar diante do problema. Qual o seu problema? Precisa ser resolvido? Claro, você precisa ter uma visão de Deus acerca dele. Terceira coisa que faz toda a diferença, irmãos, para você vencer esse morto que te atrapalha, que te pesa: tenha percepção de Deus aguçada, ouça a voz de Deus. A Bíblia diz no verso 3, então ele ouviu a voz do Senhor. Gente, sabe qual é a maior dificuldade hoje de crente? Não conseguir ouvir a voz de Deus. Achei interessante que há uns 2 domingos atrás eu preguei aqui mostrando a amplitude da oração, e um dos pontos da oração que eu falei foi súplica. Naquele domingo meu filho menor, João, saiu daqui na semana, ele ia fazer as provas do bimestre, e ele disse no domingo, falou: pai, hoje eu entendi a importância da súplica. Falei: o que é que você entendeu? Eu preciso detalhar para Deus o que eu preciso. Essa semana começam minhas provas, eu vou pedir até média que eu quero tirar. Eu precisava de uma média em matemática. Falou: pai, eu vou pedir pelo menos 8,5. Eu falei: pede 10. Falou: não, 10 não, 10 é muito, vou pedir 8,5. Falei: meu filho, é melhor sobrar do que faltar. Falou: não, pai, 8,5 tá bom. Falei: então seja de acordo com a tua fé. E aí eu estou vendo, falou: vou orar. Aí entrou para o quarto e começou. Aí ele começa a cantar, ele adora orar cantando, e canta, e canta. Aí eu cheguei: João, tu não vai orar não? Ele falou: pai, eu estou orando. Eu falei: só estou te vendo cantando. Primeiro eu estou rasgando os céus. Eu falei: então rasga, vai mesmo, rasga mesmo. E começou, aí daqui a pouco: Senhor, me ajuda nessas provas, eu preciso pelo menos 8,5 em matemática. E começou, eu falei: agora está funcionando. Aí eu comecei: Senhor, atende a oração do teu filho, dê experiências, isso marca uma pessoa. Ele saiu daquele momento, eu falei: e aí meu filho? Falou: pai, eu tenho certeza que Deus vai atender meus pedidos, minha súplica. No dia da prova de matemática, ele já me ligou lá da escola. A hora que eu vi que era o nome dele, eu atendi. Eu falei: meu Deus, foi a prova. A hora que ele disse: pai, eu tirei pelo menos 8,5. Eu falei: foi como você creu que seria. Você disse que queria 8,5. Veio o resultado quinta-feira, ele tirou 8,5. Irmão, como isso o edificou? Eu falei: meu filho, quando nós dependemos de Deus, Deus opera milagres e maravilhas.
Você precisa entender que a voz de Deus, ela vai te dirigir para a solução dos seus problemas. Um dia, eu estava muito chateado com a pastora, e a gente dormiu chateado um com o outro. E você que conhece Bíblia, já deve estar dizendo aquele texto de Efésios. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas nesse dia se pôs. E a gente dormiu brigado, chateado um com o outro. Eu sempre acordo muito cedo, fui orar e Deus falou comigo: acabe com isso agora. Até estranhei. Aí tá bom, acabe com isso agora, peça perdão. Eu falei: Deus, cedo? Peça perdão. Ela ainda estava dormindo, cheguei, balancei ela, aproveitei que ela estava dormindo, ela estava assim, olhando assim, eu falei: Geni, me perdoe. O quê? Eu falei: é isso aí mesmo. E fui saindo, aí ela: peraí, meu bem, volta, o que você falou mesmo? Aí eu falei: não esbanja não, Janinha, não pisa não. Aí ela falou: o que você falou mesmo? Estava dormindo. Eu falei: não, Deus mandou te pedir perdão. Falei: meu bem, eu também te peço perdão. Falei: mas errada estava você. Aí, irmão, entra na carne, aí dá um problema, aí quase que começa outra discussão. Mas quando a gente ouve a orientação de Deus, tem solução imediata. Diga à pessoa que está do seu lado: quando você escutar a voz de Deus, a solução é imediata. Ele ouviu, irmão. O problema é que a igreja precisa ouvir a voz de Deus. Eu já contei aqui 3, 4 vezes. Eu estava aqui no Chave Rosa, que a pastora Ilma pregando sobre o príncipe alguns nomes de Jesus. Quando ela falou do príncipe da paz como pessoa, aquela palavra entrou rasgando dentro do meu peito. Irmão, eu não fico mais perturbado, eu não fico mais ansioso. A hora que eu começo a ficar perturbado, ou eu vejo alguém do meu lado perturbado, eu declaro: o príncipe da paz está aqui para lhe garantir paz, serenidade e tranquilidade. Quando você escuta a voz de Deus, você pode usar aquela estratégia em seu favor, em seu benefício, tem resultado. O problema é que às vezes nós ouvimos o jornal, nós ouvimos as pessoas e esquecemos de ouvir a voz de Deus. O profeta ouviu claramente a voz de Deus. O que você precisa? Ouvir de Deus a instrução para a sua necessidade. E eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele continua falando aos nossos corações. Posso ouvir seu amém? E por fim, esse homem usou uma coisa que há muito tempo eu não vejo na maioria das pessoas: usar a profecia. A palavra de Deus contra determinada situação. O Senhor, quando o coloca diante daquele vale, o Senhor disse: profetiza para esse vale de ossos secos. Fale alguma coisa para eles. Desperte pela palavra, pela voz profética. Irmão, nós reclamamos muito, mas muito mais do que profetizamos. Você reclama da chuva, desses dias que teve um temporal em Brasília, do calor, do sol, mas é incapaz às vezes de profetizar. A minha esposa foi para a Bahia ontem, num avião que não é usual, porque para a região da Bahia que ela foi, era um avião pequeno, da Passaredo, ele passa medo mesmo, que eu já voei num desses, e estava bem nublado. E a minha esposa: meu bem, não sei se o avião vai sair com o teto tão baixo assim. A minha sogra: vai sair, porque eu vou passar a espada, o Senhor vai abrir o céu, pelo menos para o seu avião sair, nem que chova depois, mas na hora não vai chover. E ela declarou e começou: passa a espada daqui e dali. Irmão, você pode achar estranho, funciona.
Ela declarou: não vai chover enquanto minha filha estiver saindo dessa cidade, o céu vai se abrir, a chuva vai parar e aquela coisa. Irmão, não choveu enquanto ela não saiu. Alguém profetizou. Meus filhos, todas as vezes que vão pregar, eles oram. Se estou perto, pedem para mim pôr a mão na cabeça. Se estou longe, ligam para mim: pai, profetiza sobre a minha vida. Minha mulher, depois de quase 25 anos de ministério: meu bem, ore por mim, porque acredita no peso da palavra profética. Me lembro como se fosse hoje. Ano passado ela foi pregar na igreja do pastor Silas Malafaia, e ele sentado para ouvir, ela me ligou desesperada: meu bem, o pastor Silas vai estar me ouvindo. Eu falei: qual é o problema? Ele é Silas Malafaia, Deus. Falou: Janinha, se você temer aquele que te chamou e aquele que te levou, vai dar tudo certo. E eu declarei: vai ser uma das suas melhores mensagens. E orei e profetizei: foi uma de suas melhores mensagens. O que você quer ver mudado na realidade da sua casa? Abra sua boca para falar a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus. Gente, nossos filhos casaram com pessoas maravilhosas. Eu tenho uma nora maravilhosa, eu tenho um genro maravilhoso, mas sabe o que é isso? Nós oramos, nós profetizamos, nós declaramos: vai ser homem de Deus, vai ser trabalhador, nada de preguiça, nada de moleza, vai ser profeta, vai ser profetiza, vai ser próximo, vai nos amar, vai gostar de estar em casa, e gosta até demais, irmão. A gente de vez em quando fala: Senhor, foi muito. Porque, irmão, vai gostar de comer lá em casa desse jeito? Eu nunca vi. O negócio estava tanto que eu falei: gente, eu vou estabelecer dias para vocês virem aqui agora. Porque os caras não queriam cozinhar em casa. Mas nós oramos e hoje a gente vê o resultado. De dormir lá, de querer almoçar, jantar. Mas nós oramos por isso. Tem famílias, irmãos, que genro, nora, só aparecem em datas especiais. Lá em casa é a semana inteira. Isso é normal, né? Não, irmãos, nós oramos, declaramos, profetizamos sobre eles. Aí você reclama, você esquece que Deus te deu uma arma na sua boca. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Você está comendo o que a sua boca fala, irmão. Pastora Joyce Maia tem uma mensagem: eu e a minha boca grande. Você fala um monte de besteira, colhe besteira, depois reclama de Deus. Conversa. Pastor, queria que você estivesse na minha pele. Chegar em casa hoje, tem arroz, feijão. Irmão, tem gente que não tem arroz, feijão. Mas que dia que você teve a coragem de chegar diante da sua geladeira e profetizar: vai encher, vai transbordar, vai sacudir aqui, vai sobejar, que eu vou ter que dar para os vizinhos, vou ter que dar para os outros. Senhor, eu profetizo carne, suco, Coca-Cola. Coca-Cola ainda não é pecado não, irmãos. Tem um irmão ali que está feliz ao descobrir essa verdade bíblica. Que dia que você chegou diante do seu fogão, das suas panelas, e pediu para Deus encher? Que dia que você chegou, irmão, na sua despensa que estava vazia e proclamou a palavra de Deus: vai entulhar, vai sobrar. Sabe por que não faz isso? Porque não acredita. Quero desafiar você hoje a chegar na sua casa e profetizar, irmão, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre as coisas que você precisa ver na sua casa. Eu duvido se não vai acontecer. Eu mudo de nome. Vamos ficar de pé. Quem tem filho que precisa de nota,
nesse final de ano? Falei, irmão, vamos profetizar sobre esses meninos aí, inteligência dobrada. Que o Espírito Santo lembre eles de tudo que eles estudaram. O Espírito Santo fez isso com Jesus, irmão. Lembrou ele de tudo. Que ele vai lembrar os seus, profetiza. Irmãos, sabe que esses meninos, preste atenção. Esses meninos que vão fazer Enem, esses meninos que estão no final de ano, sabe o que eles precisam? De tranquilidade, de serenidade. Declare a presença do príncipe da paz da vida deles. Mostre para eles que o príncipe da paz está com eles. Quando você for fazer a prova, para que ficar nervoso? O príncipe da paz está com vocês, está dentro de vocês. Eu bati nessa tecla com o meu filho, falei, João, vai fazer a prova, o príncipe da paz está com você, meu filho, nunca esqueça disso. As provas dele foram diferentes nessa etapa, porque ele entendeu, irmãos, o valor da presença do Senhor na vida dele. Eu quero que você declare sobre os seus filhos a presença do Espírito da paz, o Espírito de sabedoria sobre ele. Eles vão entender a matéria, eles não ficarão nervosos nesse período, eles serão bem-sucedidos nessa última etapa da escola. Irmão, comece a profetizar, eles não vão reprovar, eles não vão deixar de passar de ano e bem. Declare a palavra, deixe eles ouvirem a palavra. Segunda coisa, a palavra do homem, chegue para os seus filhos, falou, olha, é muito bom que você passe de ano, mas você não tem essa responsabilidade. Papai e mamãe te ama apesar disso. Nós confiamos na sua inteligência, no seu esforço. Mostre para eles que o amor de vocês está além das provas. Eu estou com viagem marcada para 2 dias depois que acaba a aula do meu filho. Ele falou comigo, pai, se eu ficar de recuperação, eu falei, todo mundo vai, papai fica com você e você vai fazer a prova. E se eu não passar? Eu falei, meu filho, não tem problema, continuo te amando como você é, não tem problema, já está aprovado, graças a Deus. Gente, esses meninos precisam ter a segurança que Deus nos dá. A Bíblia diz que o próprio Deus diz para mim e para você, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O que significa amor eterno? Amor para sempre, irmão. Nada vai abalar esse amor. Mostre para os seus filhos que não é a aprovação, não é a nota que vai aprová-los diante de você, que o seu amor está acima dessa nota. Tire essa pressão, a escola já pressiona, os amigos já pressionam. Alivie a pressão, dizendo a eles, quero declarar o meu amor e a minha confiança em você. Não é isso que Deus faz comigo e com você? Irmão, profetiza. Pastor, meu casamento, profetiza um casamento maravilhoso, diferente, abençoado, carinhoso, amoroso. Declare a palavra de Deus. Eu sei, irmão, que a profecia ela funciona. Você que chegou aqui na igreja por esses anos, mas você não frequentou o subsolo, eu declarava que a nossa igreja teria elevador. Só no estacionamento, nos subsolos, nós temos 5 escadas, mais 2 elevadores. Mas a vida inteira eu profetizei isso. A vida inteira eu declarei isso. A vida inteira eu declarei que casaria com uma mulher linda, maravilhosa, que me amasse. Pastor, você acha isso fácil? Acha isso moleza? Irmão, se Deus não colocar amor no coração de uma pessoa por outra, não acontece. Deus operou esse milagre.
Deus pode operar esse milagre. Abra sua boca, comece a profetizar, peça a visão de Deus, comece a depender dEle para tudo. Dependa dEle. Senhor, está aqui a minha refeição, quero depender do Senhor, quero te agradecer, mas eu sei que o Senhor pode abrir as janelas do céu. Tu és Deus, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, eu profetizo abundância para mim, para minha família, para os meus vizinhos. Quero o seu bem, quero o bem dos outros. Abra os seus olhos um minutinho, presta atenção no que eu vou falar. Hoje o pastor Luiz estava falando de generosidade, e todas as vezes que fala-se de generosidade, a gente pensa que generosidade é só o ato de dar. Você está errado. Generoso, irmão, significa querer o bem do outro. Quando você deseja o bem do outro, você se torna um generoso. Por isso você dá, porque você quer ver o bem do outro também. Você é uma pessoa generosa, quer ver o bem do outro, comece a declarar isso também na vida do outro. Feche os seus olhos, comece a profetizar sobre sua vida, sobre seus familiares, sobre os seus bens, sobre a sua comida, sobre o tempo. Irmãos, Deus atende, Deus ouviu a profecia desse homem. O Senhor colocou a profecia exata na boca do profeta. Profetiza isso! Profetiza especificamente isso. E Deus ressuscitou aquele mar de vale de ossos secos. Houve milagre, houve intervenção de Deus, houve manifestação de Deus. Eu quero que você comece a ver o resultado da sua palavra profética. Deus pode todas as coisas, Deus é um Deus imutável, Deus ainda opera milagres, Deus ainda faz coisas crescerem, Deus faz coisas aparecerem, Deus faz existir coisas que não existem. Comece declarando a palavra. Você vai depender de Deus agora para tudo. Senhor, abençoa a minha saída e a minha entrada. Se o Senhor não for comigo nessa viagem, eu não vou. Quero ver pessoas, irmãos, que tenham a visão correta de Deus. Aquele texto do profeta Isaías: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que coisa linda é saber que os pensamentos de Deus são muito mais altos e muito melhores do que os meus. Ultrapassa, transcende o meu limite e o seu. Deus está dizendo: ei, quando você está pensando que eu posso muito mais, porque é muito mais alto do que você deseja.